Então você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 7, do versículo 48 ao versículo 60. A palavra do Senhor diz o seguinte: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos ou de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiam? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por meio de anjos, não a guardastes. Verso 54. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo aprovou a sua morte. Até aí. Queridos, nós estamos, como já dito, na série sobre igreja missional. E o título que eu dei para o sermão dessa noite é: A ousadia da pregação em dias de covardia. Vou repetir. A ousadia da pregação em dias de covardia. Para esse contexto, a gente precisa entender o contexto, porque eu estou pegando o final de um capítulo. Em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, nós vamos ter o relato de Estevão sendo eleito, juntamente com outros 6 homens, para cuidar das mesas e da distribuição dos alimentos para as viúvas que estavam sendo negligenciadas, que nasce o diaconato. Em Atos capítulo 6 ainda, do verso 8 ao verso 15, a gente vai ver Estevão sendo acusado falsamente, porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 7, que é o capítulo que lemos, ou o pedaço do capítulo que lemos, do verso 1 até o verso de número 47, a gente vai ver Estevão discursando aos seus acusadores diante do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal da época. E nesse discurso, Estevão ele vai percorrer o Antigo Testamento. Ele vai falar de Abraão, vai falar de José, fala de Moisés, fala de Davi, fala de Salomão. E enquanto ele está discorrendo e pregando de certa forma o Evangelho para os seus acusadores diante do Sinédrio, diante do tribunal, ele chega aqui no verso 48, que é quando ele diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O versículo 48 começa com uma conjunção adversativa, mas. E essa conjunção adversativa do português, mas, ela traz uma perspectiva de contradição de ideias. Olha, Estevão está falando A, mas agora ele começa a falar B. Estevão está falando sobre o Antigo Testamento, mas agora, e Lucas coloca mas aqui no texto, para chamar a minha atenção e a sua atenção, porque vai haver uma contradição de ideias. Conjunção adversativa é para isso, contradição de ideias. E então Estevão diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas.
Qual a contradição? A contradição é que Estevão, ele estava discursando, pregando, falando, palestrando acerca do Antigo Testamento no seu discurso, do verso 1 ao verso 47. E nesse discurso ele vai falar que Deus mandou construir o tabernáculo. Nesse discurso, do verso 1 ao 47, ele vai falar que Deus mandou construir o templo, através de Salomão. Mas, no verso 48, ele vem com uma contradição e diz: mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, no verso 48, Estevão introduz algo novo no seu discurso. Só que isso que Estevão coloca no seu discurso, esse algo novo, esse novo elemento, é algo que contraria, ou que contrariou a crença dos judeus. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, onde ele habitaria? Os acusadores sabiam que Estevão era seguidor de Cristo. Os acusadores sabiam que Cristo afirmava na sua vida terrena que ele era o Deus encarnado e que quando ele fosse assunto aos céus, quando ele fosse elevado aos céus, ele enviaria o seu Espírito e o seu Espírito habitaria no seu povo. A questão, queridos, é que os acusadores de Estevão, eles não acreditavam que o Jesus que Estevão pregava era o Messias prometido. Eles não acreditavam que o Espírito Santo havia descido. E eles muito menos acreditavam que o Espírito Santo habitava onde? No homem. Se você for lá em Atos capítulo 6, verso 9, o texto vai dizer: levantaram-se, porém, contra Estevão alguns da chamada sinagoga dos libertos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Esses acusadores de Estevão, eles não acreditavam nas palavras, ou não acreditaram nas palavras de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esses homens que estavam acusando Estevão diante do Sinédrio, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas veja que interessante. Enquanto Estevão discursava sobre os eventos do Antigo Testamento, os seus acusadores ficavam atentos, estavam prestando atenção. Contudo, quando Estevão ele começa a pregar a verdade sobre Jesus Cristo e a habitação do Espírito de Deus, eles se enfurecem. Estevão, ele continua a sua pregação aos seus acusadores de forma ousada. Mas é uma ousadia gerada pelo Espírito de Deus. Porque no versículo 8 do capítulo 6, a palavra vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus e cheio da graça de Deus. A grande questão é: como que Estevão confronta os incrédulos? O tema da mensagem é a ousadia da pregação em dias de covardia. Como Estevão, de forma ousada, ele confronta os incrédulos pela palavra. Estevão cita o profeta Isaías, os versos 49 e os versos 50 de Atos capítulo 7, é o mesmo texto de Isaías capítulo 66, versos 1 e 2. E o que diz no verso 49 e 50? Ele termina o verso 48 dizendo: como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Percebe? Estevão não está refutando a crença daqueles acusadores, ou Estevão não está pregando de forma ousada com base no que ele achava, mas amparado pela própria Escritura. É por isso que Estevão diz: como diz o profeta, o céu é o meu trono, e ele continua.
Queridos, Estevão não foi aos incrédulos em ousadia por meio de um discurso apelativo emocional, não. Estevão não foi aos incrédulos de forma ousada, usando técnicas de oratória, não. Estevão não fez um coach para saber o que dizer ou como falar aos incrédulos, não. A palavra diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Estevão era um homem cheio da graça divina. E por ser cheio de Deus, Estevão era ousado. E ele, com ousadia, prega contra a incredulidade da sua época, por meio da palavra de Deus. Estevão usou a verdade absoluta, que só o Evangelho de Jesus Cristo é. Como que Estevão começa a sua pregação ousada aos incrédulos? Ele diz, no verso 48, como diz o profeta. Ou seja, não era Estevão quem estava falando e mostrando para aquele povo o erro e naquilo que eles deveriam acreditar. Era o próprio profeta. Era o próprio profeta Isaías. Não era Estevão criando nada novo. Não era Estevão pregando o que ele achava. Mas era um homem cheio de ousadia em Jesus, pregando a lei de Deus, de forma fiel. O templo, preste atenção, havia se tornado um ídolo para os judeus. O problema não era se reunir no templo. O problema era acreditar que Deus só habitava no templo. O problema não é a gente se reunir nesse lugar. O problema é a gente acreditar que Deus só habita aqui. Esse era o problema dos judeus e dos acusadores de Estevão. Eles passaram a idolatrar o templo. Eles passaram a acreditar que Deus só habitava naquele lugar. Mas o povo de Deus foi exilado. Daniel buscava Deus 3 vezes ao dia no seu quarto, não era num templo. Eu e você buscamos ao Senhor não apenas no domingo e não apenas neste lugar, neste templo. D.A. Carson vai dizer, abro aspas, o problema é que os judeus acreditavam que podiam manipular a Deus, que podiam domesticá-lo e prendê-lo em um templo feito por mãos humanas. Queridos, preste atenção, uma igreja missional, ela é ousada, não porque ela tem pessoas capacitadas, não porque ela é grande, não porque ela é pequena, mas porque ela prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo. A ousadia está em ser cheio do Senhor e pregar esse evangelho que é a palavra de Deus. Para você ser missional, você precisa ser ousado. Igrejas missionais não são covardes. Os discípulos de Jesus que amam a missão de Jesus não se acovardam. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21, verso 8: os covardes não herdarão o reino dos céus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ser ousado no Evangelho é pregar contra os valores culturais. A grande pergunta é, você está disposto a isso? Nós estamos dispostos a isso? Porque não ser covarde biblicamente, essa palavra ela é pesada, e eu coloquei ela no título de forma intencional, porque a própria Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 21 que os covardes não herdam o reino de Deus. E não ser covarde biblicamente é agir conforme os valores do reino de Deus, é perder os amigos, é perder a família, é perder tudo aquilo que for necessário para que a palavra de Deus possa ser pregada, para que Cristo possa se tornar conhecido. A pregação de Estevão, queridos, preste atenção, foi contrária a uma crença milenar dos judeus. Deus não habita em templos criados, feitos e construídos por homens. É essa ousadia em mostrar, a verdade, exigiu de Estevão um preço. No caso dele, a própria vida. Vamos entender melhor, pela própria palavra de Deus, por que essa mensagem de Estevão, ela era contra a cultura da época. Lá
no livro de Jeremias, capítulo 23, no verso 23 e 24, diz o seguinte: diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus enche a terra, Deus enche o céu. Nada pode conter a Deus, nada pode enclausurar Deus, nada pode diminuir ao Senhor. Não sou eu quem enche os céus, não sou eu quem criou todas essas coisas. Isso está lá no ensinamento dos profetas. Ensinamento dos profetas, profetas esses que os acusadores de Estevão acreditavam, ou diziam acreditar. Se a gente for lá para o livro de 1 Reis, capítulo 8, por exemplo, livro de 1 Reis, capítulo 8, no verso 27, a palavra de Deus diz: mas na verdade habitaria Deus na terra, o céu, e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. E presta atenção, quem está falando isso é o próprio Salomão. Quem está falando isso em 1 Reis, capítulo 8, 27, é o próprio Salomão. Quem construiu o templo de Salomão? Que dizem que é de Salomão, mas é o templo de Deus, né? E foi Deus que mandou ele construir. Na própria oração, queridos, de dedicação do templo, Salomão reconhece: olha, isso aqui que eu construí não pode conter você. Esse templo que eu construí não é capaz de limitar a sua ação. Queridos, Estevão estava querendo mostrar aos incrédulos, aos seus acusadores, que acreditar que Deus é contido por um espaço físico é rebaixá-lo, é diminuir a sua grandeza. Ele é o Criador e não pode ser rebaixado por nada que Ele mesmo criou. O ponto de Estevão não é a questão do templo. Estevão quer ir mais longe, Estevão quer ir além. Estevão deseja penetrar no coração dos seus algozes. E é por isso que ele vira e diz no verso 51, homens teimosos, homens de dura cerviz. Agora Estevão está deixando de confrontar uma crença, uma doutrina, e ele vai ao coração daqueles homens. Ele diz: homens teimosos, de dura cerviz, em algumas versões. Dura cerviz, Estevão estava aludindo aos israelitas rebeldes do deserto, porque Deus falou por meio do profeta: vocês têm uma dura cerviz. Estevão continua de forma ousada: incircuncisos de coração e de ouvidos obstinados, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês estão negando a verdade pregada pelos próprios profetas, mensagem pregada pelos lábios do Deus encarnado em Jesus. Resistir à vontade do Espírito Santo, querido, é viver contrário à vontade do Espírito Santo. Talvez você esteja resistindo ao Espírito Santo quando você está vivendo de forma contrária. Queridos, de forma ousada, Estevão confronta o real problema daqueles homens, que não era a mente, não era o conhecimento, era o centro, mas o centro das decisões, o centro dos desejos, o centro das vontades. Estevão vai direto ao ponto, ele vai ao coração daqueles homens, incircuncisos de coração. A ousadia de Estevão era tanta que ele faz um link daqueles homens que o ouviam com aqueles que mataram o profeta que anunciava a vinda de Jesus, a vinda do justo. E Estevão diz: vocês são traidores e homicidas desse homem justo. Versos 51 e 52. Estevão afirma que os seus acusadores, que os seus ouvintes não tinham corações regenerados. Quando ele diz incircuncisos de coração, aquilo para aqueles homens era um absurdo, porque eles sabiam que a circuncisão era um sinal na pele, que mostrava
que revelava que quem foi circuncidado fazia parte do povo de Deus. Estevão está dizendo: vocês não fazem parte do povo de Deus, incircuncisos de coração. Estevão está dizendo para os seus acusadores: ei, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Mas Estevão não para. Que homem ousado foi Estevão. Olha o que ele diz no verso 53: vós que recebestes a lei por meio de anjos, não a guardastes. Estevão está afirmando, queridos, que a lei dos antigos mostrava aquilo que esses caras estavam negando. Estevão está dizendo: vocês receberam a lei de Deus, essa lei aponta para Jesus, e vocês estão negando que Ele é o Cristo. Vocês receberam a lei, mas vocês não estão guardando essa lei. Essa lei mostra que Deus mandou construir um templo, mas a mesma lei que mostra que Ele mandou edificar um templo, ela mostra que esse templo não é capaz de conter a Deus. Vocês transformaram o templo num ídolo. Toda a lei, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Os profetas falaram de Jesus, e quando Cristo veio, o povo rejeitou. O povo da lei rejeitou o que a lei dizia. E quantas vezes você não rejeita o que a palavra diz? Quantas vezes eu e nós não rejeitamos aquilo que está escrito aqui? Esses homens fazem isso. E a história se repete. Por que a história se repete? Porque nós, como igreja, estamos anunciando, profetizando, pregando, estamos falando a verdade do Evangelho, falando que as pessoas precisam se arrepender, falando que Cristo está voltando. E o que as pessoas fazem? Negam e perseguem o povo da cruz. Mas Estevão, com toda a ousadia em Cristo, não está confrontando, queridos, o conhecimento da lei, mas ele está confrontando a obediência à lei. E o que eu quero dizer para você aqui é: eu sei que você sabe muita coisa sobre a Bíblia. A minha pergunta não é o quanto você sabe, a minha pergunta é o quanto você tem obedecido. Como tem sido a sua obediência à palavra de Deus? Não é de conhecimento que Estevão está dizendo, e não é de conhecimento que eu estou falando, é de obediência. Nossa fé, ela não é uma fé apenas teórica, ela é uma fé experiencial, ela é uma fé prática, ela é uma fé de vida, ela é uma fé de obediência. Como ser ousado sem obedecer? Estevão não tinha apenas o conhecimento da lei, ele era obediente, e por isso ele era ousado. Apenas quem obedece à palavra de Deus é ousado. Aqueles que conhecem a Bíblia, mas não obedecem, são covardes, e não entrarão no reino dos céus, não entrarão no reino de Deus. Mas Senhor, em seu nome eu fiz isso, mas Senhor, em seu nome eu fiz aquilo. E Jesus: eu não te conheço. Eu não te conheço. É isso, queridos, que Estevão está tentando mostrar para esses homens. Queridos, igrejas missionais são ousadas porque pregam o Evangelho contrário aos valores do nosso tempo. E ao pregar esse Evangelho que é verdadeiro, e ao pregar esse Evangelho que é absoluto, essa igreja missional, ela vive de forma obediente àquilo que prega. Duas coisas acontecem quando a gente prega de forma ousada o Evangelho. Duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece, pelo texto, Atos 6, versos 7 e 8, diz assim: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé.
Estevão, um homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Quando a gente prega o Evangelho com forma ousada, quando a nossa vida é coerente com aquilo que a gente prega, as pessoas se convertem. Não por nós, obviamente, mas pela palavra, pelo agir do Espírito Santo. E quando isso acontece, a gente fica feliz, né? Missão cumprida. Mas existe uma outra reação. Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo isso, olha o que o texto diz. Os acusadores de Estevão, ouvindo isso, tudo isso que ele falou, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. As pessoas podem ouvir o Evangelho e se dobrar a esse Evangelho e a Jesus, ou as pessoas podem nos odiar no coração. Mas sabe, preste atenção, igrejas missionárias descansam na soberania de Deus. A soberania de Deus não é um pretexto para a gente não fazer nada, pelo contrário. A soberania de Deus deve nos levar a fazer o nosso papel, que é pregar o Evangelho de forma ousada, o Evangelho que revela o coração do homem, o Evangelho que expõe a podridão do homem, o Evangelho que confronta o pecado, mas que descansa. Que descansa quanto ao resultado, crendo que aqueles que foram eleitos serão alcançados. E a prova de que Estevão descansava na soberania divina é a reação dele. Qual foi a reação de Estevão, que tão ousadamente pregou e foi duramente perseguido? Qual deve ser a nossa reação quando tudo e todos forem contrários à nossa mensagem da cruz? Contra você. Qual deve ser a nossa postura ao sermos excluídos por causa de Cristo? Olha a reação de Estevão, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe qual é a nossa reação quando a gente prega o Evangelho e as pessoas não querem ouvir? Sabe qual deve ser a minha reação, a sua reação, a reação da igreja quando a gente prega e a gente é perseguido? Contemplar a glória de Deus, descansar na soberania. Estevão contempla os céus abertos. Estevão vê o Cristo que eles negam ressurreto ao lado do Pai. Mas Estevão é muito ousado. Estevão, ele não apenas vê, ele não apenas contempla. O verso 56 fala que Estevão diz: e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão não só vê e não só contempla, ele diz: sabe esse Jesus que vocês estão negando? Estou vendo ele. Sabe essa mensagem da cruz que vocês negam? Estou vendo ele. O Cristo que vocês dizem que ainda não veio, está em pé à direita de Deus Pai. Queridos, Estevão está ensinando a nós que quanto mais perseguidos, independentemente do sofrimento, devemos contemplar a glória de Jesus e anunciar essa glória. Agora pensa comigo. Se os incrédulos do texto, os acusadores de Estevão, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eles não acreditavam que Deus, eles acreditavam que Deus habitava nos templos, o que eles não sentiriam no coração ao ouvir Estevão dizer que o homem a quem eles estão negando está à direita de Deus? A pregação da verdade e a pregação da verdade com ousadia custou tudo a Estevão. Custou não só amigos, família. Estevão não foi apenas excluído de um grupo porque ele professava sua fé em Jesus.
Estevão perdeu a sua vida por causa do Evangelho. Estevão morreu por causa de Jesus. Ser um discípulo ousado de Jesus custou a vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã primitiva. Versos 59 e 60. 57. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele, empurraram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas colocaram a roupa de Estevão perto de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isto, morreu. Queridos, Estevão não foi ousado porque ele era forte. Atos 1:8. Sabe por que Estevão foi ousado? Porque existe uma promessa em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, que no grego é Marte, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Estevão morreu pela causa de Jesus, não porque ele era bom, não porque ele era forte, não porque ele era um bom pregador, mas porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a morte de Estevão, ela seguiu à risca o padrão descrito no Antigo Testamento, que era adotado pela lei judaica para aquele que blasfemava contra o judaísmo, ou para quem era tido como um traidor, que era o quê? Apedrejamento. Blasfemou contra o judaísmo, foi um traidor, leve para fora da cidade e apedreja. E o texto diz, verso 58, que empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. Para matar Estevão, eles seguiram a lei. Só que para crer no Jesus que a lei apontava, eles negaram a lei. Para matar Estevão, eles seguiram a lei. Mas para crer no Jesus que a lei apontava, eles negaram a lei. Sabe, o martírio de Estevão tem muitas semelhanças com a morte de Jesus. Observe. Jesus sofreu no corpo com chicotes. Estevão sofreu no corpo com pedras. Jesus morreu porque pregou a vontade de Deus, o Evangelho. Estevão morreu por ter sido um pregador ousado do Evangelho. Cristo foi levado para fora da cidade para ser morto, porque para eles Jesus estava blasfemando e era um traidor do judaísmo. Estevão foi levado para fora da cidade para ser apedrejado. Cristo foi abandonado na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Estevão não. Estevão não estava abandonado na hora da sua morte. Ele viu os céus abertos, viu Cristo, viu Deus. Estevão não estava só. Cristo entrega o seu Espírito ao Deus Pai. Estevão tem o seu Espírito recebido por Deus Pai e por Cristo. Cristo na cruz perdoa os pecados. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estevão, na hora da sua morte, perdoa os seus algozes. Senhor, não lhes atribua este pecado. Um homem normal não faz isso. Um homem normal não vive assim. Um homem normal não sofre e morre pela causa do Evangelho. Um homem normal não aceita ser apedrejado e perdoar no ato da morte quem o está matando. Mas Estevão não era normal. Estevão era um discípulo que amava Jesus e era cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão podia ser qualquer coisa, mas Estevão não era covarde. Estevão pregou de forma ousada o Evangelho. Falou contra os valores culturais da época. Pela palavra ele confrontou. E pela palavra ele expôs os corações dos homens. E por causa do Evangelho ele foi morto. Estevão, na hora da oposição, ele viu a glória. Porque ver a glória é contemplar a esperança.
Estevão, quando contempla a glória, quando vê os céus abertos, ele entende: todo aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Estevão foi um homem bem-aventurado, segundo as palavras do próprio Jesus. Mateus 5,11: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Queridos, igrejas missionárias são ousadas por pregarem a palavra, e ao pregar o Evangelho, se forem perseguidas, se sustentem em uma promessa: tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu quero trazer uma ilustração para clarear a nossa mente. Atos capítulo 5, tem, do verso 1 ao verso 11, tem a famosa história de Ananias e Safira. Ananias e Safira vendem o terreno, em vez de colocar o dinheirinho no pé do apóstolo lá, como era o costume da época, eles colocam só um tiquinho do dinheiro e o outro tiquinho eles guardam para eles. A gente brinca que esses foram os primeiros corretores de imóveis da época. Ananias e Safira, eles foram ousados. Não é ousado? Saber que existe uma ordem que, se vender, tem que colocar o dinheiro no pé dos apóstolos para ser dividido entre todos. Tem que ser muito ousado para saber o que a Bíblia diz que tem que fazer e não fazer. Venhamos e convenhamos, é uma ousadia. Só que Ananias e Safira é um modelo de ousadia alienado da palavra, distante da fé, longe da obediência. É o tipo de ousadia que se confunde com aquela malandragem. Sabe aquela ousadia do jeitinho brasileiro? Ananias e Safira, eles são um modelo daquela ousadia voltada para o próprio umbigo, para o próprio ventre. E essa ousadia de Ananias e Safira é a típica ousadia na cidade dos homens mesmo. É tipo um grito de: olha, seja ousado e conquiste o mundo. Contudo, existe outro modelo de ousadia. Aquela ousadia que emana, que surge, que advém das Escrituras. É a ousadia cristã, como fruto de uma consciência mergulhada no Evangelho. É a ousadia que se mistura com a confiança em Deus. Estevão foi tão ousado, ou tão confiante. Essa é a ousadia da cidade de Deus, do reino dos céus. A ousadia de Estevão, a ousadia dos discípulos e dos verdadeiros discípulos. Essa ousadia de Estevão, ela é como um grito de: eis que vejo os céus abertos. A ousadia de uma igreja missional é a de Estevão, que em obediência a Cristo prega o Evangelho. Um Evangelho que é contracultural, um Evangelho que é contrário aos valores do seu tempo. A grande reflexão, meu querido irmão, que você tem que fazer é: qual tipo de ousadia você tem vivido? Você está naquela ousadia de Ananias e Safira, sabe? Achando que pode enganar Deus, achando que, Ele não está me vendo. Eu digo que sou cristão, mas não estou nem aí para o Evangelho. Eu falo com a minha boca que eu sou filho de Deus, mas eu não estou nem aí para a igreja. Sabe, essa ousadia malandra, essa ousadia do jeitinho brasileiro. Eu sou cristão, mas sou na minha casa, eu vou quando eu quero, ninguém manda em mim. Ou não, ou você tem vivido a ousadia de Estevão, que mesmo no sofrimento e na perseguição, contempla a glória de Deus. E contempla a glória de Deus porque prega o Evangelho contra os valores do nosso tempo. Qual ousadia você tem vivido? A de Ananias e Safira? Uma ousadia terrena e distante das Escrituras? Ou uma ousadia de Estevão, que mesmo diante da morte diz: eu vejo os céus, eu contemplo a glória, eu vejo o meu Senhor, eu perdoo os que me perseguem,
Mesmo diante da dor e mesmo diante do sofrimento, eu amo o Evangelho, eu amo a igreja, eu luto pela causa do reino de Deus. Qual ousadia você tem vivido? Sabe? Por que ousadia da pregação em tempos de covardia? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas não querem pregar a verdade. A gente vive num tempo em que eu tenho medo de falar e das pessoas me rejeitarem. A gente vive num tempo onde a gente pisa em ovo, porque se eu falar um pouquinho mais assim, a pessoa fica magoada. Estevão não estava preocupado com a reputação dele. Estevão não estava nem aí para o que eu pensar dele. Estevão estava querendo pregar o Evangelho. Estevão estava querendo expor o coração daquelas pessoas por amor àquelas pessoas. Porque se ele não amasse aquelas pessoas, ele poderia deixar aquelas pessoas continuarem no engano. Queridos, a igreja missional ela é usada quando? Primeiro, ela julga a cultura através da palavra de Deus. Ela é ousada quando ela expõe o coração do incrédulo pela palavra de Deus. Ela é ousada quando, mesmo diante do sofrimento da perseguição, ela contempla a glória de Cristo. E a igreja ela é missional e ela é ousada quando ela perdoa os seus perseguidores. Ousadia da pregação em tempos de covardia. Qual tipo de ousadia a gente tem vivido? A de Ananias e Safira? Ou a ousadia de Estevão? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.